Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2022 do fundo Vinci Shopping Center. É o relatório de desempenho mensal do Vinci, VISC11, né? VISC11, fundo de shopping. Então, a gente vai ver como é que foi a performance nesse mês de setembro. E se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e FI Infra é o carro-chefe aqui do canal. Se inscreve aí, ative as notificações, deixe o seu like também. E vou deixar o relatório na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, tá bom? E nosso também grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Tem muita coisa aí na descrição do vídeo. Pesquisa aí, tem muita informação. Vamos lá então, VISC11, setembro. Vamos ver como é que foi a performance. Mas, para quem não conhece o fundo, é um fundo gerido pela Vinci Real Estate, administrado pela BRL Trust. VISC11 é o código de negociação na Bolsa de Valores. Com a classificação Ambima é Shopping Center, né, o setor de atuação, o valor de mercado encerrou setembro a R$ 110,75. A cota está sendo negociada em torno agora de 113, 113,50. E a cota patrimonial está cotada a 114,73. Então está se aproximando da cota patrimonial, o fundo que está com uma subscrição aí em andamento. Então pesquisa aí esse fato relevante, né? O valor da subscrição está em torno de R$ 115. Fundo que tem aí uma quantidade de cotas, quase 18 milhões de cotas emitidas, tem mais de 228 cotistas na sua base de investidores. Eu não sou um deles, né? Mas se você é, compartilhe com a gente aí qual o percentual da sua carteira. E se você quer acompanhar com a gente aqui o que a gente está fazendo no VISC11, se inscreva aí no canal, ative o sininho todos os meses. Praticamente falamos aqui do VISC11 aqui no canal. Fundo que tem uma taxa de administração que inclui taxa de gestão nessa escala aqui, né? De acordo com o valor de mercado. Então, o fundo bilionário, né? Tá pagando então aqui sobre esse valor mais baixo aqui, 1,05%, é o valor que atualmente está pagando com taxa de administração e taxa de gestão. Destaques do mês, né? Então o fundo distribuiu 74 centavos por cota, né? Nesse mês de setembro, acima da estimativa que o fundo aí fez, né? O topo, se eu não me engano, foi em torno aí de 73 centavos, né? O que ele fala aqui. Mas distribuiu 1 centavo então acima. A gente vai ver mais para baixo como é que está essa expectativa na distribuição. Desconsiderando os efeitos não recorrentes de 5 centavos por cota, o fundo teve um resultado de 73 centavos. Então teve efeitos ali recorrentes que aumentaram o resultado, né? Mas o resultado normal foi 73 centavos por cota, 1 centavo abaixo do que o distribuído. Os resultados operacionais dos mesmos shoppings versus 2019 cresceu 11,5% nesse período e a estimativa de rendimento subiu então, né? De 74 a 76 centavos é a expectativa de distribuição até dezembro de 2022. Então, continuando aqui, né? Vamos ver aqui algumas informações, comentário do gestor e falar que sobre o cenário macroeconômico, né, a taxa de juros já nos Estados Unidos ainda subindo, né, a curva está para cima, o que está fazendo as bolsas lá, os papéis, né, lá nos mercados aí americanos caem bastante. Então a expectativa de inflação ainda é alta, né, lá nos Estados Unidos. Então o Fed segue aumentando aí a taxa de juros para frear a inflação, que o país não está acostumado aí a passar. O Brasil segue aí uma calmaria, né? Com as deflações que a gente tem visto aí sequencial, provavelmente o terceiro mês seguido vai ser agora em setembro, né? A inflação de setembro. Vamos ter mais um mês de deflação e aqui a curva praticamente aí está estacionada em 13,75% é a taxa básica de juros. Depois você pode baixar o relatório e fazer uma leitura aqui sobre a visão do gestor, né? Sobre o mercado atual. E aqui a gente vê que em setembro o fundo distribuiu então 74 centavos acima da expectativa e o resultado gerado foi de 68 centavos. Após a distribuição, o fundo fala aqui que o resultado não acumulado está em 44 centavos por cota, como está aqui, e vai ser utilizado ou poderá ser utilizado nas distribuições futuras. Então vamos seguindo aqui e fala aqui também, né, sobre alguns prejuízos, né, nas aplicações financeiras do fundo. Teve vendas de algumas cotas de FIIs mais líquidos, né? E houve uma redução então de 5 centavos no seu resultado, né? Então,
Desconsiderando esse efeito, o fundo teve um resultado gerado de 73 centavos por cota. Vamos aqui então continuar a leitura falando isso aqui sobre o aumento, né? Eles revisaram então a estimativa de distribuição, que está agora entre 74 e 76 centavos por cota. Em relação aos indicadores operacionais, o fundo Flexseg, né, a gestão Flexseg surpreendendo positivamente, né, o setor. Então, sem expectativas de fechamento, né, os shoppings é um bom negócio, né, vamos dizer assim. Então, as vendas totais por metro quadrado atingiram R$ 1.284 por metro quadrado, um aumento de 37% quando eles comparam com o mesmo mês do ano anterior, né, que nem do ano passado, por exemplo, 2021. E quando compara com 2019, que foi um ano antes da pandemia, né, está em 8,2%. Fala aqui também que o resultado operacional em relação à caixa por metro quadrado apresentou um crescimento de 22%. Então, realmente segue crescendo aí. E em relação a 2019, em relação a 2021, né? Em relação a 2019, o crescimento foi de 11,5%. Então, praticamente aí sacramentado, né? A retomada dos shopping centers, né? Não se há mais o que falar sobre retomada. Os shoppings já estão em suas normalidades, né? Só recuperando alguns aí as vacâncias, né, ainda vindas, e as carências, né, alguns descontos vindos ainda da época da pandemia, mas praticamente os shoppings estão de vento em popa, né? Aqui ele fala sobre a aquisição do Campinas Shopping. Então adquiriu o Campinas Shopping aí 55, de forma direta 55% do Campinas Shopping, a um valor de 226 milhões de reais. Outra aqui é memorandos de entendimentos para a venda de 9,1% do Minas Shopping a 78 milhões de reais. Então o fundo então fazendo algumas alienações, algumas compras, algumas alienações também, né? E aqui ele fala sobre a 8ª emissão de cotas, fato relevante aqui, quando você baixar o relatório vai estar um link aqui, você pode clicar e ele vai para o documento do fato relevante, que então, o fundo está aí com a 8ª emissão de cotas em andamento, né, justamente para cobrir o pipeline do fundo, né, algumas aquisições aí que o fundo pretende fazer. Com relação à performance e resultado de distribuição de rendimentos, como ele falou lá em cima, né, o resultado foi de quase 12 milhões de reais, o que vale a 68 centavos por cota. Né, as remessas dos shoppings totalizaram 17,2 milhões, o que corresponde a 98 centavos por cota. O fundo distribuiu então 74, encerrou o mês com resultado não acumulado de 44 centavos por cota. Aqui então são os números, né? Por cota, o valor total aí arrecadado. O fundo teve um prejuízo aqui, mas na verdade não teve um prejuízo, né? É a despesa financeira dos financiamentos dos imóveis que ele tem, né? Muitos ali financiados, e o fundo paga aí um valor relativamente alto, né, de despesa financeira, que é o serviço dessas dívidas, né, juros, encargos dessas dívidas que o fundo tem, porque a amortização acaba sendo só um movimento patrimonial no balanço financeiro, né, e não vai para DRE do fundo. Aqui a taxa de administração 2,1 milhões, né? E o resultado do fundo então foi de quase 12 milhões de reais, e o fundo distribuiu 13 milhões de reais. Vamos seguindo então aqui, e se a gente reparar, né, só um detalhe, né, o acumulado de 2022 do fundo está bem financeiramente, né, o resultado 73, distribuiu 70, só que, né, desde o IPO está com uma distribuição 2 centavos acima, né, só que o que importa é o que está no curto prazo, né, agora o fundo está aí com um bom desempenho. Vamos lá então, aqui é a distribuição, fundo que procura fazer distribuições linearizadas dentro daquela estimativa de distribuição, né? Então o fundo nos últimos 12 meses, né, segue uma tendência de alta de distribuição, normal, né, os contratos sendo ajustados, né, o fundo fazendo algumas aquisições, aumentando então a receita aí do fundo. E a estimativa, né, como a gente verifica aqui, cresceu, né? Foi aí, a gente estava entre 70 e 72 centavos e subiu entre 74 e 76 centavos agora, né? Então, o fundo aí segue a alta na estimativa da distribuição. E, falando de rentabilidade no mês, né? Então, o fundo ele aumentou o preço bastante aí no mês de agosto, setembro praticamente manteve estabilizado, que na verdade teve até uma variação negativa da cota, né? Caiu aí quase 1%, mas já se recuperou aí em outubro, né?
E a rentabilidade do fundo bruta foi de 0,2%, porque ele distribuiu aí 0,7% de provento. Vamos seguindo então aqui, outros números aqui do fundo, que é a liquidez, né? Então o fundo é um fundo líquido, né? Legal, 3%. Isso aqui não é muito importante, mas, né, se você investe por longo prazo, se você acredita em desenvolvimento do fundo, né, a liquidez não é tão importante que se você mantiver a cota, né? E a liquidez também ela é relativa, né? Qualquer momento que você entrar, você consegue vender a cota. Então a liquidez, a análise de liquidez aqui, ela é relativa. Mas o fundo, ele tem um volume de negociação interessante, né? Que faz que um preço fique mais bem dentro da realidade, fique mais bem precificado com relação ao que o fundo oferece. Então, volume médio diário negociado, 2,6 milhões de reais, 2,7, né, que ele fala aqui, em média diária, com um giro de cotas de 3%. Aqui a gente vê que a estimativa manteve a mesma de agosto, né? E segue aí a quantidade de cotistas ou investidores em alta, né? Então segue aí a curva para cima. E dentro da carteira do fundo, a gente vê que é um fundo com mais de 2 bilhões, paga aquela taxa que a gente citou lá em cima, né? Um fundo com patrimônio de mais de 2 bilhões de reais. Então paga a menor taxa estimada, né? E a gente verifica que o fundo hoje tem um patrimônio em shopping center ativos, né, em 2,5 bilhões de reais, que dá R$ 142 reais por cota, ativos de renda fixa 39 milhões de reais, que praticamente é o caixa do fundo, né? Cotas de outros FIIs 7 milhões e meio, obrigações a prazo, né, nas aquisições dos imóveis, o fundo tem mais de 550 milhões de reais em passivos, né? E obrigações a receber 18,5 milhões de reais, o que dá então R$ 114,70 por cota o valor patrimonial, mais de 2 bilhões em patrimônio líquido. Vamos continuar então, né? Vamos aqui estão a relação que o fundo tem dos passivos do fundo, né? Então foram todas aí aquisições que o fundo fez, então foram alavancagens, né? Vamos dizer assim, portfólio Ancar, né? Esse é o que foi o mais caro aqui, né? 444 milhões de reais. Essa aquisição, que corresponde aí a 80% dos passivos do fundo. Granja Viana, 38 milhões. Praia da Costa ainda tem 30 milhões de reais. Vencimentos longos, né? Taxas aqui são variadas: IPCA, CDI, percentual do CDI, taxa referencial mais um plus aqui, né? Um prêmio de risco. Também aqui o percentual do CDI no Tacaruna, né? Que é uma obrigação ali de pagamento único, né? Não tem vencimento, não tem parcela, mas é uma retenção, que ele fala aqui, é uma retenção de preço de aquisição até a data do cumprimento da obrigação pelos vendedores. Então não chega a ser uma obrigação, né, que o fundo tem, mas tem aí um cumprimento de algumas etapas por conta dos vendedores. Então essa aí é a securitização, os passivos do fundo, né, seja ele por CRI ou não, 552 milhões de reais. Aqui são os indicadores que a gente viu até mais para cima um pouquinho, né? Os indicadores aí seguem melhorando, né? Os resultados operacionais dos shoppings aí crescendo bastante em relação ao ano que a gente tem comparado, né? 11,5% em relação a 2019. Mais para baixo a gente verifica que as vendas também, o percentual aumentando pelos totais das mesmas lojas, né? Então segue aí os indicadores em relação a 2019, que foi um ano normal. Segue aí aumentando a inadimplência líquida. A gente verifica que em agosto apenas 0,5% de inadimplência líquida, né? A gente verifica aqui. Também é um mês que não tem muita inadimplência historicamente, né? As inadimplências ficam mais concentradas aqui no primeiro e no segundo, e parte aqui do segundo trimestre, né? Aqui que fica concentrado normalmente as inadimplências, e os descontos seguem reduzindo, né? Então 3,7% agora são os descontos. E a taxa de ocupação do fundo está em 93,2%, dados de agosto, 0,4 ponto percentual abaixo que estava em julho, né? Então o fundo segue aí reduzindo, mas mantendo uma margem ali acima de 90% de ocupação. Aqui os aluguéis, mesmas lojas, né? Os fluxos dos veículos, as vendas nas mesmas lojas seguem também aumentando aqui os percentuais, né? Segue aí num bom desempenho em relação aos meses anteriores. Aqui é o portfólio do fundo. Então você pode verificar aqui, né,
O fundo só tem ali, acho que 100% no Prudente Shopping, se eu não me engano, e aqui no Norte Shopping Maracanaú, né, lá no Ceará, 100%. O restante, tudo participações ali, parciais, e somente 2 shoppings com participações integrais, tá? Então o fundo tem uma diversidade legal, uma diversificação interessante de shopping, que dá uma diversificação enorme de contratos, né? Já que é um mundo, muitas lojas que tem cada shopping desse aqui. E aí, esse aí é o portfólio do fundo, segue aí tentando aumentar, crescer mais, né? Está aí com uma 8ª emissão de cotas em andamento, a gente verifica a diversificação regional, né? São diversos estados onde o fundo tem shopping, realmente o fundo é muito grande, é um monstro, tem participações pequenas, parciais, né? Não digo pequenas, mas participações parciais em cada shopping, e com isso ele consegue fazer uma diversificação interessante aí em diversos estados da federação, né? Aqui a gente tem o NOI por administrador, né, que não é muito interessante, mas tem a diversificação também nas administrações dos shoppings, tipo de participação, estados, né, então está mais concentrado em São Paulo, 29%, mas tem muitos outros estados aqui. Por ativo, então o fundo tem aí diversos ativos, né, se eu não me engano, mais de 20 ativos. E é isso, né? Fundo de shopping VISC11, é o Vinci Shopping Center, fundo muito interessante, muito diversificado. Eu já tive na carteira, inclusive. Vendi, mas tem outro daí, o foco foi tenho foco em apenas um fundo de shopping, que é o HSML11, né? Não estava ali interessante o preço em relação ao HSML, e resolvi aportar somente no HSML e vendi com um pequeno lucro, um pequeno ganho, né? As cotas que eu tinha do VISC11 para aumentar a posição do HSML, aproveitando que ele estava ali em torno de R$75, hoje já está quase 100, então foi uma oportunidade realmente que eu vi. E aí eu vendi as cotas do VISC11 para concentrar no HSML11. Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você continua o VISC11, qual o percentual da sua carteira hoje. Não deixe de se inscrever no canal, visitar nossa área de membros e se inscrever lá no nosso grupo do Telegram, tudo na descrição do vídeo. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.